Pediria aos nobres pares, colegas, para registrarem as suas presenças. Deputado Cibeison, deputado Zé Nelton, deputado Francisco Oliveira. Então já temos quórum suficiente para fazer a abertura dos nossos trabalhos. Tem a palavra a nossa secretária Thelma para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 7ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2017, na Sala das Comissões, deputado Saulo Amaral, às 16h15, sob a presidência do nobre deputado Álvaro Guimarães, presente os ilustres deputados Hélio de Souza, Francisco Oliveira, Francisco Júnior, Henrique Arantes, Jean, Lissauer Vieira, Cimeison Silveira, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu o processo de número 3703/16, emendado em plenário ao deputado Cimeison Silveira. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Por solicitação dos deputados Lissauer Vieira e Henrique Arantes, o presidente concedeu vista do processo 3703/16 pelo prazo regimental. À falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se o presente ata que, lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno para devolução de matérias. Deputado Zé Nelton, se possível, Vossa Excelência registrar a sua presença. Acabamos de receber o nosso decano da Assembleia Legislativa de Goiás, ex-presidente desta casa, ex-prefeito, ex-secretário de Estado, doutor Hélio de Souza, meu vizinho lá da cidade de Buriti Alegre. Então, já com a presença dele, já temos quórum para deliberar. Deputado Zé Nelton. Deputado Zé Nelton. Sua presença, por favor. Temos sim. Tem sim, o Zé Nelton já está. Parece que ele está enguiçado lá, ajuda ele lá. Acho que... Peço a nossa assessoria para ajudar o deputado Zé Nelton, parece que está tendo dificuldade em registrar a sua frequência. Traz projeto lá para nós, que enquanto vai discutindo aqui, eu vou... Está buscando a pauta, né?
Nós temos aqui vários projetos aptos a serem discutidos e votados. Vamos colocar em votação, discussão e votação o primeiro deles. Processo 0557/2017, de autoria do deputado Carlos Cabral, que torna obrigatória a colocação de taxas refletivas sobre as marcas longitudinais nas rodovias de maior tráfego de veículos automotores. Esse processo foi distribuído ao deputado Zé Nelto, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Cabe vista, sim, senhor. Perfeitamente. Deputado Hélio de Souza. Muito obrigado. O senhor tem todo direito. Processo 0518/2017, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à população com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, nos locais que especifique e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison, que foi pela sua constitucionalidade. Está em discussão. Vistas. Vista ao deputado Henrique Arantes. Processo 0517/2017, de autoria do deputado Francisco Júnior, dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e intervenções cirúrgicas eletivas na rede estadual de saúde. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison, que foi também pela sua constitucionalidade. Está em discussão. Vista, senhor O presidente. senhor tem todo direito, deputado Hélio de Souza. Vista ao deputado Hélio de Souza. Processo 3172/2016, de autoria do deputado Luiz César Bueno. Institui o Pacto pela Valorização de Saúde no Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído anteriormente para o deputado Álvaro Guimarães, que foi pela sua conversão deste processo em diligência. Nós colocamos ele em discussão. Houve um caminhamento solicitando informações, assinado pelo deputado Thales Barreto, também pelo deputado secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela. Parecer conclusivo do deputado Álvaro Guimarães. Com a adoção do substitutivo apresentado, sou pela aprovação. Está em discussão. Cabe emenda, presidente. Cabe sim, deputado. Vista. O senhor tem todo direito. Vista Presidente, ao deputado, questão de ordem. deputado Hélio de Souza, deputado Henrique Arantes. José Nelto. Presidente, pela ordem. O senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, o líder do governo, todos os deputados aqui, e dizer que conforme estávamos num debate de um projeto ontem, quando encerrou a sessão, um projeto de vontade do Tribunal de Contas do Estado em fazer com que os seus membros sejam aposentados somente com despacho interno, sem precisar passar pela PGE e pela CGE. E como dito ontem, eu havia falado que teria uma reunião com o governador na hora do almoço e falaria para todos os nossos pares aqui o que ele pensa do projeto. Eu perguntei a ele, antes da reunião começar, eu falei, governador, que tinha uma pergunta ao senhor. Tem um projeto na Assembleia, relatei o teor dele, e perguntei se ele tinha algum interesse pessoal na aprovação ou na rejeição desse projeto.
Ele disse que não tinha interesse nenhum. Falou, a Assembleia faz o que quiser, eu não tenho interesse nem pela aprovação, nem pela rejeição. Tomem o destino que quiserem tomar para esse projeto. E eu perguntei, então, o senhor me dá a liberdade de conversar com os deputados e conversar com o líder para liberar a bancada e votar como quiser? Ele falou, total autonomia, façam como quiser, eu não tenho interesse nem pela aprovação, nem pela rejeição, tanto faz esse projeto para mim. Então, eu gostaria de relatar aqui para os colegas deputados e pedir, caso seja do interesse de vocês, votar pela rejeição do projeto. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, deputado líder do governo nesta casa, deputado Francisco Oliveira. Ouvindo o deputado atentamente, se o governador então determinou, Vossa Excelência, que possa fazer isso, eu oriento a bancada a rejeitar o projeto do Tribunal de Contas e vote de acordo com a orientação do Henrique Arantes, conforme o governador determinou. Satisfeito, deputado Henrique Arantes? Muito bem. Está vendo? Está funcionando direitinho, viu, deputado Hélio de Souza? Processo, você tem a palavra pela ordem, deputado Hélio de Souza. Eu fui citado como uma exclamação, eu quero dizer que eu deveria acompanhar minha consciência. Então, eu não vou obedecer a orientação, como não há necessidade, daquilo que eu entender que for melhor. Tá? Muito bem, deputado. Processo 3712/2016, da autoria do deputado Francisco Júnior, institui o certificado estadual Amigos da Educação. Esse processo foi distribuído ao deputado Carlos Antônio, que foi pela sua constitucionalidade. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 0432/2017, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre o procedimento obrigatório de identificação do responsável pela intermediação imobiliária no registro de escrituras e compra e venda de imóveis no estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua aprovação. Pediram vista deputado Francisco Júnior e Cimeison Silveira, mas ninguém manifestou em relação matéria de autoria do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre o procedimento obrigatório de identificação do responsável pela intermediação imobiliária no registro de escrituras de compra e vendas de imóveis no estado de Goiás. O parecer favorável é do deputado Henrique Arantes. Eu quero fazer uma observação nessa matéria, inclusive já me posicionar aqui. Pela ordem, deputado. Eu quero discutir a matéria. Eu quero pedir para que a gente vote contra essa matéria. É uma matéria perigosa, porque ela diz respeito à participação do intermediário na venda de imóvel, e nós sabemos que muitos imóveis são vendidos sem um terceiro, sem imobiliária. E pelo que nós notamos aqui na matéria, todo imóvel terá que ter a participação de uma imobiliária, de um terceiro. Isso aí, eu creio que nós não podemos votar uma matéria nesse sentido, até porque se eu quero fazer uma venda de um imóvel sem a participação de um terceiro, de um intermediário, eu tenho que ter esse direito. Então, uma matéria que eu peço a votação, passei aqui sem fazer o voto em separado, mas é uma matéria perigosa. Até porque, mesmo se você for fazer uma venda de um imóvel e não tiver um intermediário, você vai ter que procurar alguém para te dar uma assinatura e, posteriormente, ele vai cobrar por isso, né? Então, eu quero pedir a rejeição dessa matéria, um voto contra essa matéria. Permite uma parte, deputado? Eu vou passar a palavra para quem relatou. O senhor é autor? Não, o senhor não é autor. O Bruno Peixoto é autor. Com a palavra... Senhor presidente. O senhor quer fazer... Eu quero... Na verdade, questão de ordem, né? Não, eu queria, na verdade, uma parte dentro da fala do deputado Cimeison, só que foi encerrado, então uma questão discussão. Discussão tem para discutir. Primeiro, eu acreditei que o projeto era muito interessante para evitar fraudes e evitar qualquer tipo de dolo ou problema em transações imobiliárias. Só que fui convencido, por isso que é importante a discussão e o debate. Na primeira vez que eu olhei o projeto, eu achei que ele era muito interessante. E depois, quando o deputado Cimeison e o deputado Francisco Júnior pediram vista, eles vieram argumentar que seria uma reserva de mercado. E eu fui pensar dessa forma: quantos imóveis
a gente não conhece pessoas que comprou que não tinha um corretor de imóveis no meio. Às vezes um primo seu te oferece uma casa para você comprar, você vai lá e compra e ele recebe a comissão. A comissão é corriqueira em cima disso. E aí, se você fizer isso, um primo seu oferece uma casa para você comprar, uma pessoa recebe a comissão e essa pessoa não tem o Cresce que é o nome do documento, né? A pessoa não tem o documento do Cresce. Então, você, além de dar comissão para quem te vendeu, vai ter que pagar ali uma espécie de comissão extra só para a pessoa assinar o documento para autorizar a venda em cartório. Isso oneraria bastante a venda de qualquer imóvel no Estado, os compradores ou os vendedores seriam prejudicados. Então, entendendo isso, eu vou votar acompanhando o voto do deputado Simeison contra o relatório que eu havia apresentado anteriormente. Uma parte, deputado, para eu não ter que pedir uma nova... À vontade, deputado Francisco, a palavra é sua. É só o seguinte, presidente, é porque, na verdade, eu acho que nós acabamos perdendo um tempo aqui, e eu queria apresentar um voto separado, mas não vai dar tempo. Então, estou perguntando se... Vou explicar os argumentos, e se houver como sobre essa para a gente votar depois, é o seguinte. Eu acho que são duas questões. Queria discutir com o deputado Simeison e o deputado Henrique. Eu acho que a vontade do texto, depois a gente pode conversar isso com o deputado Bruno, era o seguinte: havendo um corretor, que necessariamente ele participe da escrituração. Eu acho que é uma questão de texto. Porque muitas vezes a pessoa tem o corretor, tem a imobiliária, mas vai a cartório, registra, e ele, então, ele não tem o direito dele resguardado. Agora, para defender um direito, a gente não pode obrigar que todo mundo tenha corretor. Então, eu acho que é uma questão de texto. Talvez um ajuste no texto, a gente pode entrar num acordo nisso aqui. Mas, quer dizer, havendo corretor, necessariamente o nome dele tem que constar na lavra, mas não obrigando a ter corretor, porque o jeito que ficou o texto, eu acho que está indo além da vontade do legislador, no caso. Mas, deputado, eu acho que se a gente fizer isso, colocar somente havendo o corretor, já vai ficar da forma como está. Quando tem, ele participa, quando não tem, ele não participa. Seria, na verdade, a mesma coisa. Então, acho que o mais sensato seria a rejeição do projeto. Acredito, né? Eu posso estar com uma avaliação equivocada, mas acredito que seria isso. Em todo caso, da forma que está, eu também sou contrário, porque aí obriga uma situação que eu acho que não é interessante. Doutor Hélio Souza, o senhor tem a palavra, o senhor quer discutir? Nós vamos aproveitar uma parte. Eu acho que é interessante a discussão, e vou acompanhar os votos do deputado Simeison, do deputado Henrique Arantes e Francisco Júnior. Eu entendo que nós não podemos criar aqui a figura daquele que é o terceirizado num negócio que não precisa. Então, eu acompanho e sou pela rejeição do projeto. Está em votação. Deputados que forem favoráveis ao voto, retirou o voto do relator. Ao projeto, o que for favorável, a aprovação do projeto, permaneça como estão. Aqueles que são contrários, se manifestem. Rejeitado ao arquivo. Agora, essa aí eu aprendi agora. Lá, viu, doutor? Lá era o arquivo, né? Aqui é o plenário. Então, encaminhe-se ao plenário. Tá vendo que a gente vai aprendendo devagar? Ainda bem que a gente tem a humildade de saber disso, né? Obrigado. Obrigado, doutor Nicolas. Processo 3710/2016. Doutor Francisco Júnior é o autor. Dispõe sobre a criação do programa de educação financeiras nas unidades de ensino no âmbito do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua constitucionalidade, pediram vistas. O deputado Francisco Júnior, mas não manifestou. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo 3442/2016, de autoria do deputado Santana Gomes. Dispõe sobre a guarda de animais por pessoas que comprovadamente tenham cometido maus tratos. Esse processo foi distribuído
ao deputado doutor Antônio, que foi pela sua constitucionalidade. Pediram vista deputado José Nelton e Lincoln TJ, mas não manifestaram. Está em discussão. Presidente, é possível o senhor fazer a leitura só do artigo principal aí, para a gente saber o que ele está tratando? Fica proibida de obter a guarda do animal agredido, bem como de outros animais, toda pessoa que comprovadamente cometer maus tratos contra animais domésticos que esteja sob sua guarda ou de outra. Entendeu? O agressor, quer mais? Quer mais? O agressor poderá ter a guarda de um animal doméstico após o decurso de 5 anos contados da agressão cometida. Entendeu? Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, aprovado. Processo 1582/2015, deputado Thales Barreto, dispõe sobre normas de prevenção e critérios de defesa da saúde dos trabalhadores em relação às atividades que possam desencadear lesões por esforços repetitivos, LER, no âmbito do Estado de Goiás. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison, que foi pela sua rejeição. Vistas, presidente. Não tem mais... Já pediu vista aqui. Parece que me pediu vista aqui, mas que isso aqui está sem manifestação. Está em discussão. Presidente, pela ordem, o voto é pela rejeição? O voto é pela rejeição. Eu acompanharei o voto porque já existe legislação pertinente. Eu vou ler o último parágrafo aqui do deputado. Voto em separado do deputado. Diz o seguinte. No mesmo raciocínio, existe vasta legislação que trata, deputado Henrique Arante, no mesmo raciocínio, existe vasta legislação que trata deste assunto junto à iniciativa privada. Vide a Constituição Federal, CLT, dispositivos, legislações complementares, convenções internacionais, disposições transitórias, normas reguladoras em saúde e segurança do trabalho, além de NRS do Ministério do Trabalho e Emprego, que determinam sua fiscalização pelas superintendências regionais do trabalho e também pelo Ministério Público do Trabalho. Assim, conforme demonstrado, embora o presente projeto de lei possua nobre intenção do ilustre deputado Thales Barreto, manifesto-me pela rejeição do presente projeto, rejeitando-se, em consequência, o relatório apresentado. Peço destaque, deputado Cimeison Silveira. Esse é o relatório. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneça como estão os contrários manifestos. Voto contrário, viu? Aprovado. Processo 0516. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria da atenção do doutor Nicolas. Esta comissão, ela analisa o caráter constitucional ou não de uma matéria. Eu lhe pergunto, depois no momento oportuno, se eu puder, através do presidente, nos responder, se não deveríamos ter um regimento que, uma vez considerado inconstitucional na comissão, para respeitar a comissão, que se arquive o projeto sem ter que levar para o plenário. Tem que mudar o regimento, né? Obrigatoriamente tem que se apresentar um projeto de lei. Eu achei que a comissão, naquela proposta determinativa, é a coisa mais fácil. Segundo o nosso assessor competente, doutor Nicolas, depende de nós apresentarmos um projeto, dando autoridade para essa comissão resolver esse problema. Entendido?
Processo... Tudo que você põe lá é bom. O parlamento é perfeito. Mas com direito sempre de recurso através de um número X de assinatura. Segundo o doutor Nicolas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, a comissão tem poder terminativo para mandar para o arquivo todo o processo dessa mas com direito de recurso, é claro. Perfeitamente. Pela ordem. Eu vou só pedir, o doutor Nicola para fazer um anteprojeto para que a gente acompanhar o que acontece na Câmara, porque é a lógica. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Deputado, pela ordem, presidente. Deputado Henrique Arantes. Por questão de orientação, eu reapresentei, acho que há 2 dias, na terça-feira, o projeto de resolução para fazer a mudança do regimento interno. O deputado Chiquinho está até dando uma leitura nele e vendo as emendas que ele vai apresentar ou o que ele acha que tem que ser modificado. Isso também não tem que ser feito por um só, eu acredito. Não é o que eu penso que é o que tem que acontecer. Isso tem que ser feito em colegiado. Todos nós temos que participar. Quem tiver propostas, ideias, tem que adicionar ou retirar alguma coisa que às vezes vocês acham abusiva que está ali. E dentro delas existe esse fato que o doutor Hélio disse, que sendo rejeitado ou aprovado o relatório favorável ou contrário, aqui na Comissão de Justiça, já vai direto para a comissão temática e já vai para o plenário para ser aprovado. O que for rejeitado, foi rejeitado, está encerrado. Não tem que ser votado. Outra coisa também que eu acho pertinente, que está lá, requerimentos. O deputado si mesmo apresenta um requerimento para o presidente da GETOP para ele fazer o recapeamento de uma rodovia estadual. Nós temos que votar o requerimento em plenário para que ele vá para o presidente. Isso iria tudo de plano. Somente os requerimentos polêmicos para convocação de autoridades ou requerimentos mais polêmicos, como instalação de comissão de inquérito, teriam que ser votados. Talvez a minha falta de conhecimento em relação ao que faria com o processo que foi rejeitado nessa comissão, eu pedi para arquivar. Aí o doutor Nicola disse, não, vai para o plenário. Então, isso levantou uma tese importante, né, doutor Hélio? Eu achava que deveria terminar aqui mesmo. Bom, muito obrigado, viu? Processo 0516/2017, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre a proibição das empresas prestadoras de segurança ou vigilância patrimonial de utilizarem a cor azul marinho nos uniformes dos funcionários que exerçam a atividade de segurança. Esse processo foi distribuído. Justamente. Esse processo... Ao deputado Carlos Antônio, que disse para ser apensado, que ele diz o seguinte, deve-se apensar o presente processo ao de número 3404, continuando na pauta de apreciação desta casa pela ordem de apresentação. Esse é o relatório do deputado Carlos Antônio. Está em discussão. Não, a pensar. Vai pensar a outro projeto? A outro projeto. Eu li o número dele. O número do outro projeto é 3404. É de igual teor, segundo o relator, o outro é de igual teor. Certamente ele foi apresentado antes desse, né, doutor Nicolas? Então, antes, e o outro esse será pensado o outro está aqui ou já está no plenário? Onde está? Deve Mas estar aqui? Aqui. Se eu votar pela rejeição, rejeita total e vai com o voto contrário? Rejeito o pensamento. Tá, ok. Então vamos votar para aprovação. Está em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis. O senhor quer falar, deputado? Eu só quero dizer que o Goianese Esporte Clube é chamado Azulão do Vale. E nós não temos nenhuma queixa quanto a essa questão, porque não entendemos que é uma questão de segurança. Pois é, e nós temos lá a vizinha cidade que o senhor conhece muito bem, que já foi até campeão de Goiás, o time de futebol, que é o Azulão do Sul de Goiatuba. Então o senhor tem o Azulão do Vale de São Patrício
E nós temos lá, pertinho, dividindo com Buriti e Itumbiara, o Azulão do Sul, que é o Goiatuba Esporte Clube, que já foi campeão do estado de Goiás. Está em discussão e votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra pela ordem, deputado Zé Nelto. No fundo, tudo vai dar certo, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou devolvendo aqui. Eu apresentei um voto em separado e o líder do governo vai compreender que eu tenho razão nesse voto separado. É o processo 2017-000546, de autoria do governo de Goiás. Ele autoriza a abertura de créditos especiais ao fundo penitenciário no valor de 55 milhões. E nós fizemos aqui, juntamente com a Procuradoria, um estudo, e nesse estudo, o que nós chegamos à conclusão? Sabe-se que o crédito especial, ele cria novo programa para atender ao objetivo não previsto no orçamento. No caso, não se deve abrir crédito especial ou material. Isto é, para objeto de despesas. Abre-se crédito especial para o novo programa ou atividade, discriminando por seus elementos de despesas pessoal e material. Por isso, nós aqui apresentamos aqui que seja feita a conversão do presente processo em diligência para que o Poder Executivo possa apresentar os demonstrativos que comprovem o superávit financeiro e o excesso de arrecadação indicado no artigo 2 da proposição. Esse é o voto em separado, pela qual eu peço destaque nessa matéria. E peço ao líder do governo, neste momento, eu peço ao líder do governo que não apenas peça o projeto esse que eu pedi aqui, Tem mais um minuto, deputado. Senhor presidente, eu peço ao líder do governo, não aqui, eu estou apresentando um voto em separado por ser adversário do governo, oposição, apenas que o projeto venha bem instruído para esta casa aqui. É o apelo que eu faço ao líder do governo nesse momento aqui. Então eu faço devolução desta matéria, senhor presidente. Perfeitamente, deputado Zé Nelto. Processo 1847/2014. Antigo esse processo, hein? Deputado Francisco Júnior. Institui o programa de inserção de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho, recomeçar e dar outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison sempre presente, né? 2014, deputado, esse processo. O senhor aqui, o seu parecer, aliás, o seu voto é de 2015, abril de 2015, e o senhor foi pela constitucionalidade desse processo. Está em discussão. Discutir a matéria, presidente. Senhor presidente, também. O senhor tem a palavra para discutir a matéria, deputado Henrique Arantes. Isso é interessante, que traz em tona algo que está acontecendo hoje no país. O goleiro de futebol, Bruno, ele saiu da cadeia e foi contratado por um clube de futebol. E está sendo muito criticado, falando que não pode jogar, que não pode disputar. O clube de futebol mesmo, Boa Esporte Clube, perdeu acho que 4 ou 5 patrocinadores por conta disso, inclusive o fornecedor de materiais esportivos. E ele é egresso do sistema prisional. Então, eu não sei como que é o projeto, mas tem que ser discutido, presidente. Eu acho que isso é muito, muito polêmico, assim como o fato dele, que está saindo da cadeia e busca ali o seu trabalho, o seu emprego. Aqui também haveriam outras milhares de pessoas que não têm fama igual ele, não apareceu em mídia igual ele, mas que foram assassinos, que foram estupradores, que foram sequestradores, que foram traficantes de droga, ou até que foram pessoas
de bem que num momento de raiva, de fúria, comete um crime e se arrepende depois. E que é natural que tenham direito de voltar para o mercado de trabalho, até porque eles não são condenados à morte, nem à prisão perpétua. Se fosse, não teria direito a mais nada. Então, acho que é interessante a gente discutir isso, porque da mesma forma como esse projeto vem trazer condições para que o egresso possa trabalhar, ele não está tendo a condição de voltar ao mercado de trabalho, ele está sendo bombardeado e o seu clube prejudicado. Eu acredito até que o Boa Esporte Clube deve demiti-lo ou rescindir o contrato com ele nos próximos dias, porque o clube não vai ter condição, está perdendo todos os patrocinadores. E ele vai avaliar o que é melhor, um goleiro ou os patrocinadores? Os patrocinadores, naturalmente, são muito melhores para o clube. Então, nós temos que parar, às vezes, porque o nosso país ele é muito feito de falso moralismo e de hipocrisia. Ou é ou não é. A gente não tem que achar que é de fora para dentro, mas de dentro para fora, pensar da forma oposta. Então, acho que o que tem que ser discutido é isso. E esse projeto, como o senhor disse, ele é antigo, mas ele vem na hora certa, que é a hora que está acontecendo algo desse sentido e amplamente criticada. Discutir a matéria. Perfeitamente, deputado Henrique Arantes. Tem a palavra para discutir a matéria o relator dessa matéria, deputado Cimeíso. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero parabenizar o deputado Francisco. Eu tenho tido a oportunidade de relatar algumas matérias do deputado e sempre matérias muito interessantes. Inclusive, o ano passado me deu muito trabalho, que foi do Selo Verde, que nós fizemos uma série de audiências, inclusive em cima da matéria, mas uma matéria muito pertinente. Quero parabenizá-lo por isso. E essa é uma matéria que eu relatei e busquei também estudá-la, até porque, pelo interesse que tenho em uma questão que julgo essencial e de cunho social. Uma vez que nós estamos vivendo isso em todo o Brasil, percebendo claramente que nós estamos, isso não é via de regra em Goiás ou estado A, B ou C. O nosso sistema prisional precisa ser rediscutido. E aqui tem uma matéria onde nós temos a condição de dar algumas ferramentas para, eu não digo nem a recuperação, mas a reinserção da pessoa ao sair do sistema prisional. Hoje, como o deputado Henrique falou, existe uma hipocrisia muito grande com relação a esse tema. E eu tenho certeza que nenhum cidadão de bem quer que o cidadão, ao sair do sistema prisional, volte a cometer crime. Todos nós somos passíveis de erro e essas pessoas devem ter, sim, o direito de se recuperar e se reinserir na sociedade. E aqui essa matéria fala justamente sobre isso, inclusive dando condições para que essas pessoas passem por uma qualificação, que é extremamente importante, requalificar essas pessoas, dar oportunidade para que essas pessoas tenham condições de se reinserir na sociedade. Eu quero dar só um exemplo aqui de algo que fiz quando ainda era presidente do Banco do Povo Municipal. Tive a oportunidade de presidir aquele órgão e eu me lembro que naquela oportunidade fui procurado pelo presidente da agência prisional, porque eles tinham ali uma associação e gostariam de fazer alguns convênios com o Banco do Povo Municipal, justamente para buscar dar um incentivo à reinserção desses reeducandos que estavam saindo do sistema. E eu me lembro que eu fiquei muito receoso de fazer esse convênio. Inclusive, chamei à época o Conselho do Banco do Povo, conversamos sobre isso, se daríamos ou não, se abriríamos ou não essa linha de crédito. O Conselho entendeu que era interessante atender esse pedido da agência prisional. E eu me lembro que nós fizemos ali esse convênio, por 2 anos que eu estive à frente ali daquele órgão, foi muito interessante, porque sempre que nós íamos avaliar os empréstimos que eram feitos a esses reeducandos, nós não tivemos ali num prazo de 2 anos, nenhum desses reeducandos que buscaram uma oportunidade. Ali, é lógico, a agência selecionava as pessoas que realmente queriam se reinserir à sociedade, mas nós não tivemos problema com nenhum desses financiamentos. Porque ali nós notávamos que aquelas pessoas que saíam com o objetivo de se recuperar precisavam de uma oportunidade, e quando ela achava essa oportunidade, seja para montar às vezes um pit dog, um espetinho, alguma coisa nesse sentido, nós conseguimos liberar aquele financiamento, não tivemos nenhum problema. Então, é tempo sim, deputado Francisco, de matérias como essa de Vossa Excelência virem à tona e nós começarmos sim a discutir aqui na Casa de Leis
projetos que viabilize realmente uma reinserção de fato dessas pessoas à sociedade. Então, eu quero aqui dizer que relatei favorável, voto favorável, parabenizo o deputado e creio que outras matérias relacionadas ao sistema, inclusive discutir parceria público-privada no sistema prisional. É importante. Países do mundo que têm sistemas funcionais têm PPPs bem feitas nesse sentido. E por que não o Brasil não fazer? Né? Eu creio que é o momento de nós discutirmos com ênfase esse tema, e essa é uma das matérias que traz isso à tona. Então, muito obrigado. Obrigado, deputado Discutir, presidente. Deputado Francisco Júnior, o senhor viu tanto que é interessante a matéria que a gente vê que é necessária, bem apresentada. O senhor foi elogiado aqui pelo relator da matéria, né? Isso é importante, o senhor tem a palavra, o senhor que é autor. Obrigado, presidente. Presidente, primeiro eu quero agradecer o elogio do deputado Simês e devolvê-lo da seguinte forma. O deputado Simês, ele tem um comportamento na casa interessante. Eu acredito que ele faz isso com todos os deputados. Toda matéria que ele pega para relatar, ele discute conosco. Ele vai até, se ele é favorável, se ele é contrário, ele dá espaço para a gente conversar, dialogar. Isso é interessante porque evita uma série de outras situações. Por exemplo, tem coisas que a gente já conseguiu melhorar em matéria minha, ele colocou no próprio relatório, alterou o relatório, aceita a sugestão. Então, realmente, isso colabora muito. Então, eu agradeço o seu comentário, deputado Simês, mas elogio o seu comportamento, que realmente tem sido diferenciado na casa. E quero comentar o que disse o deputado Henrique e o deputado Hélio aqui do meu lado. O momento que nós estamos vivendo, agora especificamente sobre esse trabalho, esse projeto. Ele foi fruto de um grupo de trabalho, inclusive teve a origem a partir de uma solicitação do doutor Haroldo, que é da Promotoria de Execução Penal, da Vara de Execuções, doutora Thelma, Corregedora-Geral. Então, de um grupo de trabalho que nós criamos junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, nós fomos elencando o que é para se fazer, porque há uma confusão muito grande, e o deputado Henrique fez um comentário en passant que é verdadeiro. Uma coisa é um bandido, outra coisa é alguém que em algum momento comete um crime. E ele realmente cometeu um crime, mas ele não pode ser tratado sempre e para o resto da vida como um bandido que nunca vai poder voltar para a sociedade. Se a gente acredita que o bandido nunca mais vai poder voltar para a sociedade, então tem que matar, porque não tem sentido. Agora, o sistema judiciário brasileiro não pensa dessa forma, pensa que a pessoa pode ser recuperada e a sociedade tem que participar dessa recuperação. E eu quero aproveitar, e o projeto trata disso, e não é simplesmente despejar e devolver para a sociedade, tem que qualificar, tem que ensinar uma profissão, tem que dar oportunidade para ele. E eu aproveito para fazer um elogio. Eu não ouvi a entrevista, mas era tão interessante que ouviram e me ligaram para contar que a Getop em Goiás está com um programa dessa forma, que ela está trabalhando com detentos do sistema prisional, e eles estão participando das obras civis, estão participando da reconstrução das estradas, e tem sido econômico para o Estado de várias formas. Primeiro, porque na administração direta é econômico mesmo. É uma mão de obra mais barata. Mas, acima de tudo, socialmente falando, ela é muito barata. Porque aquele cidadão está reaprendendo a ganhar a vida de uma forma saudável. E quando ele voltar para a sociedade, ele já tem experiência, ele já está inserido, ele já tem uma referência, porque onde trabalhou ele já é conhecido no mercado, então ele pode voltar e se inserir. Então, muito mais importante, na minha opinião, ou tão importante quanto no momento que nós estamos vivendo, do que prender o bandido, é dar a chance, dar a condição da pessoa não ter mais esse comportamento, não viver dessa forma. Então eu agradeço, e o doutor Hélio me fez uma pergunta misteriosa. Francisco, o projeto parece ser bom, parece ser interessante, mas por que ele onde que ele estava? Bem, esses são alguns mistérios que acontecem numa casa legislativa. Mas que bom, como disse o Henrique. Não, porque são as forças que atuam, tem quem é a favor, tem quem é contrário, isso sempre vai ser assim.
Mas então, é do mandato passado, né? Mas que bom que ele volta a tramitar, que bom que ele volta, e é pertinente o momento que nós estamos vivendo isso. Obrigado, presidente. Por nada, nosso deputado Francisco Júnior. Doutor Hélio, quer falar, né, doutor Hélio? O senhor tem a palavra. O senhor quer uma questão de ordem? Se o momento for oportuno... O momento é oportuno. Eu quero dizer que esse motivo, eu estar aqui participando desse debate, justifica aquilo que eu disse, porque, no meu entendimento, que já tive tantas oportunidades aqui na casa, não ficar na primeira secretaria. Não teria oportunidade de acompanhar esses debates, nem aqui, nem na comissão mista. Então, eu entendo que aqui eu vou aprender muito e vou poder discutir e ter a oportunidade de que aquilo que é um fato verdadeiro, a gente possa lutar para concretizar. A gente está vendo essa questão aí dos reeducandos, sistema prisional, em Goianésia. Nós, quando era prefeito, no ano de 99, em parceria com o governo do Estado e Poder Judiciário, nós construímos o fórum daquela cidade. Uma grande estrutura e a mão de obra totalmente através de detentos, que ganharam, inclusive, redução de pena com essa participação. Então, a gente sabe que o fato de alguém ter cometido um crime, qualquer que seja ele, não podemos deixar de dar oportunidade para ele, para que ele não se sinta totalmente discriminado e não tenha condições de voltar a ser útil para a sociedade. Então, eu entendo que esse projeto do deputado é interessante, no momento oportuno deverei votar a favor, porque eu entendo que ele busca aquilo que é o meu sentimento humanitário. Obrigado. O momento é agora, deputado. Vai ser colocado em votação agora. Já manifestei, então. Muito bem. Olha, eu só, para responder esse mistério, como disse o deputado Francisco Júnior, eu já acertei aqui com o deputado líder do governo, Francisco Oliveira, seu xará, e também o nosso representante maior aqui da nossa assessoria, doutor Nicolas, que todos os processos que estejam parados ou engavetados, nós vamos colocar em discussão e votação nesses próximos dias. Tá certo? Eu já acertei com os dois e nós vamos, né, resolver essa questão. Não vai ter mistério mais, tá? Questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho a palavra pela ordem. Inclusive, eu quero repartir essa responsabilidade com as nossas assessorias que estão aqui. Então, eu falei com o deputado que provavelmente a assessoria dele também não sentiu falta do projeto. Eu acho que é importante sentir, cobrar. Eu já vi deputado aqui bravo para saber por que um projeto dele não tinha entrado na pauta, e eu acho que a assessoria, que tem esse papel de fazer esse controle, ela nos ajude para que aquele projeto que tenha sido, no caso, inclusive, agora foi desovado, né? Foi sobrestado, como é uma questão criminal. Então, eu entendo que nós podemos ter o apoio também das assessorias para nos alertar que um ou outro projeto não está andando. Era isso aí. Eu me lembro de uma passagem do ex-prefeito da cidade de Itumbiara, que foi deputado estadual, Zé Gomes da Rocha. Ele era presidente do Itumbiara Esporte Clube e o time estava cai não cai para a segunda divisão. E aqui em Goiânia um repórter perguntou para ele: presidente, o que o senhor vai fazer para não deixar o time do Itumbiara cair para a segunda divisão? Ele falou: eu vou atrás de todos os recursos terrestres e extraterrestres. Pela ordem, presidente. E nós vamos fazer isso, viu? Tem a palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. Presidente, também tem outro caso, se não me engano, foi na década de 80, o Itumbiara tinha um jogo importante contra o Atlético, lá em Itumbiara. E o Atlético estava com um time bom naquele momento, chegou lá, primeiro tempo, 1-0 para o Atlético em cima do Itumbiara. Aí o Atlético volta para o vestiário. Quando entra no vestiário, tinha 3 cobras
que foram soltas dentro do vestiário, cobra sem peçonha, daquela da cabeça redonda. Mas foi aquele corre-corre de jogador para lá e para cá, pega a chuteira e joga na cobra, os assustados com medo, ninguém entendia nada, morrendo de medo. E as cobras foram dominadas, acho que mortas, não sei, dominadas, e aí voltou para o segundo tempo, e Itumbiara vira 3-1. Dizer que desestabilizou o emocional do Atlético e Itumbiara foi lá e virou o jogo. Será que foi uma decisão extraterrestre? E só para concluir, o doutor Hélio disse que está aqui aprendendo. Eu acho que se ele aprender um pouquinho mais aqui, não sobra nada da gente. Ele já sabe muito mais que todos nós aqui juntos, inclusive. Dá muito mais para poder. Pela ordem. Só um minutinho, só vou colocar em votação, eu dou a palavra para o senhor. Desse projeto que nós já está discutido, está na hora de votar, nós vamos votar. Deputados que forem favoráveis ao voto do relator Cimeison, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Tem a palavra pela ordem, deputado Zé Nelton. Senhor presidente, voltando ao caso de Itumbiara é cheio de anedotas e graças, né? Na verdade, a cobra é um réptil rasteiro. Então foi uma jogada rasteira do Itumbiara. Porque não é extraterrestre, não. Né? Foi uma jogada rasteira do clube do Itumbiara. Mas faz parte das anedotas esportivas do nosso país. Eu não lembro dessa história não, mas Henrique deve lembrar direitinho. Olha, nós temos mais um processo aqui, doutor Hélio, antigo. O senhor é presidente dessa casa também. Olha só, 2015. Processo 0849, de autoria do deputado Thales Barreto, que torna obrigatória a instalação de cisternas em imóveis acima de 350 metros quadrados, no âmbito do Estado de Goiás, e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Senhor presidente. Olha, pediram vista Cimeison, aliás, só o Cimeison Silveira pediu vista, mas depois o ex-líder dessa casa, hoje presidente, deputado Zé Witt, mas ninguém manifestou. Senhor Está presidente, em discussão. Por favor. O senhor quer discutir? Quero discutir. O senhor tem a palavra. Quero até discutir para a gente até pegar dos pares o que eles entendem também com relação a essa matéria. Eu pedi vista dessa matéria até para pegar um parecer. Eu digo que tudo aquilo hoje, deputados, que nós estamos vivendo um tempo no Brasil tão complicado que tudo aquilo que de alguma forma onera, cadeia produtiva, as pessoas, nós temos que ter muito cuidado para votar. Porque as pessoas estão em dificuldade, a cadeia produtiva está em dificuldade, nós estamos num momento que nós temos que facilitar as coisas e não ficar inventando lei para pôr mais uma ou duas situações que vai onerar ainda mais uma construção, uma situação que nós temos que discutir isso. Eu tinha um voto para fazer em separado nessa matéria, estava guardando um parecer, inclusive chegou às minhas mãos esse parecer agora e não deu tempo de eu fazer o voto em separado. Mas, se possível, porque o projeto diz respeito a uma situação que eu creio que não é razoável, você obrigar toda pessoa a construir uma cisterna na sua casa. Nós não temos essa prerrogativa de entrar na casa das pessoas e obrigar ela a fazer uma cisterna. Então, são projetos que eu não entendo que são razoáveis. Eu não consegui colocar aqui um voto em separado, então quero consultar os pares. Se a gente aguarda para votar essa matéria junto com o parecer e eu colocar um voto em separado para a próxima sessão, ou se nós já rejeitamos essa matéria, se eles estiverem de acordo. Pois não, deputado, o senhor pode juntar a sua opinião junto aos seus documentos aí, nós vamos colocar em discussão agora, a votação. Sim, eu não estou com voto em separado em mãos, eu estou apenas com um parecer que me chegou às mãos que eu pedi com relação a essa matéria. A gente retira de pauta, amanhã o senhor votamos então a matéria. Tá bom? Eu já coloco o voto em separado junto. É 2015, mais um dia, mais uma noite, não vai ter problema não. Olha só, nós ainda temos alguns projetos aqui, viu, gente? Só mais esses dois, doutor Nicolas? Processo 0431, 0431/2017, de autoria do deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a exigência da licença para funcionamento aos estabelecimentos que executam as atividades que especifiquem e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua rejeição. Está em discussão.
Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovada a rejeição, né? Senhor presidente. Aprovado o voto do relator, que é pela... Justamente, rejeição. é rejeição. Senhor presidente, só uma orientação à mesa. Eu conversei aqui com os pares, eu creio que a gente pode votar aquela matéria e nós já matamos ela aqui, votamos contra, pela rejeição, porque aí até me facilita o trabalho de ter que fazer um voto Tudo bem. separado. A gente Pode já, trazer. Tá bom. eu acho que todos estão de acordo que não é razoável a gente obrigar as pessoas a construir cisterna em casa. Antes disso, nós vamos colocar em votação o 3368/2016, de autoria do Marquinho Palmerston. Dispõe sobre a criação de cursos profissionalizantes e de requalificação para idosos. Esse processo foi distribuído ao deputado Carlos Antônio, que foi pela sua rejeição. Está em discussão. Em votação. Vistas, presidente. O senhor tem vista. O senhor tem direito. Deputado Henrique Arantes, vista. Deputado Hélio de Souza também. Pediu vista. E o processo voltou a ser discutido, então, com a autorização do nosso deputado Simeison, o 0849. Só dizer o seguinte, viu, doutor Hélio? Quando eu disser está em votação, é o voto do relator que eu ponho em votação, certo? Quando ele é pela rejeição, é o voto do relator. Que quando é pela aprovação, é a mesma coisa. Sempre o voto do autor do relatório é que a gente coloca em votação. Perfeitamente, deputado. Muito obrigado. Para discutir ou orientar a mesa, senhor, 2 minutinhos só. Pois não. É o seguinte, eu conversava com o Nicole e com o deputado Simeison, porque o que o Simeison pretende fazer é fundamentar o pedido pela rejeição. Então eu sugiro que a gente já vote, porque eu acho que a água é uma situação muito séria. Eu penso que a intenção é boa, mas nós autorizarmos todo mundo sair furando poço é uma situação muito frágil nos dias de hoje. Então eu acho que não tem como. Então eu acho que a gente vota a rejeição, que eu penso que seja o consenso, e o vereador Simeison acrescenta o fundamento, os fundamentos para orientar a mesa. Então nós vamos botar em votação, colocar em votação o voto do relator Jean. Deputados que forem favoráveis ao voto do relator Jean, permaneça como estão. Os contrários ao voto do deputado Jean, se manifestem. Rejeição, presidente. Rejeitado o voto do relator presidente, Jean. encaminhamento de voto. Nada mais a ser tratado. Encaminhamento de voto, presidente. É encerrada essa comissão, essa reunião. E agradeço a todos, viu, deputado Encaminhamento Henrique de voto, Arantes. presidente. Olha, quórum novamente de 11 deputados presentes. Muito obrigado a todos. E convoco outra para terça-feira no horário regimental. O senhor tem a palavra pela ordem. Como disse o deputado Francisco, ia autorizar furar poço para tudo quanto é lado. E aonde não dá água? O cara ia ter que furar 50 metros? Imagina o preço que daria isso para uma obra. Essa é